Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é desse suplá, eu dei o nome dele de suplá margarida, é bem delicado, né? Muito fácil e delicado por conta dessa flor central. Eu tenho um vídeo no canal que é o suplá mariana, que ele tem esse mesmo bico, ó, mas ele não tem a flor central, tá? Então eu só modifiquei aqui a flor central, tá bom? Ele ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha, dessa pontinha aqui do marrom, até aqui a pontinha do marrom do outro lado, 42 centímetros, e ficou pesando, depois de todo prontinho, 164 gramas. Então, ele é bem econômico, é bem facinho de fazer. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, tá? Se vocês assistirem o vídeo até o final, me ajuda muito. Geralmente, quem faz os vídeos, né, precisa das horas assistidas. Deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos, deixa um comentário. Tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeos para vocês. Então, bora lá para a lista de materiais. Eu vou usar o fio barroco número 6, na cor natural, que é o cru. Vou usar esse tom de marrom, que é o castor. Um pouco do verde mesclado, tá? Esse, ó, é o verde folha, mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem em casa. E um pouquinho do amarelo, que é o amarelo canário. A agulha de crochê 3,5, tesourinha e agulha de tapeçaria. Eu vou começar com o fio amarelo para fazer o miolinho da flor. Então, eu deixo um pedacinho aqui, ó, pra gente fazer o arremate. Vou laçar em 2 dedos, seguro, e vou fazer aqui um anel mágico. Puxo, ó, o fio, seguro aqui na frente, faço uma correntinha para travar aqui o anel mágico. Eu vou subir aqui, ó, mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou fazer uma correntinha de separação. E aqui dentro, ó, do anel mágico, do lado que tá os 2 fios, eu vou fazer um total de 12 pontos altos, todo separado com uma correntinha. Então, fiz o ponto alto, faço uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha, e vou fazer assim até eu ficar com 12. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todo separado aqui com uma correntinha. Eu vou soltar aqui a laçadinha, ó, vou pegar a ponta do anel mágico e vou puxar. Ajeito os pontos pra ficar certinho aqui, um do ladinho do outro. E vou tentar puxar aqui o máximo que der, tá? Pra ficar bem fechadinho. Ó, já tá bem fechadinho. Essa pontinha de fio aqui, ó, eu vou subir ela aqui nessa alcinha de trás aqui de cada correntinha, pra eu já caminhar depois ela ali nos pontinhos, pra quando trabalhar a próxima carreira, né, já ficar por cima e já ficar arrematado certinho. Ou vocês podem deixar pra arrematar no final. Eu acho que assim fica bem mais fácil. Quando você termina a peça, já tá toda arrematada, ó. Aqui você continua caminhando aqui na última alcinha, ó, nessa alcinha de trás de cada pontinho, por um bom pedaço, tá? Vou caminhar depois mais ali. Eu vou voltar aqui, ó, nessa laçadinha. Tô tentando fazer e os gatos tá em cima de mim. Ó, voltei aqui, eu vou fazer a correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, onde eu fiz as correntinhas pra subir, eu vou deixar uma de separação, tá? Venho aqui na outra, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu já vou cortar aqui um pedacinho do fio. Puxo, ajusto aqui e vou pôr a agulha lá de trás, ó, pra frente. Vou puxar esse fiozinho aqui lá pra trás. Puxei, eu dou uma ajustada. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou caminhar pra esse lado. E esse fiozinho aqui, eu vou caminhar pra este lado, tá? Pegando a última alcinha, ó, a alcinha de trás de cada pontinho. Então, puxo uma vez pra frente, puxo pra trás, puxo pra frente, puxo pra trás. Assim fica praticamente invisível o fiozinho aqui, ó. E depois a gente já vai trabalhar por cima, tá? Eu vou caminhar mais um pedaço aqui de cada lado e a gente já vai começar a próxima carreira. Agora, ó, eu vou usar o cru, tá? O natural. Então, já tô aqui com a pecinha, ó. Já caminhei os fiozinhos. Eu deixo um pedacinho aqui. Eu vou fazer o falso ponto alto, tá? Que eu vou laçar o fio, ó, 2 vezes na agulha. Se você não conseguir, você pode vir aqui em qualquer espacinho e amarrar o fiozinho e subir aí 2 correntinhas, tá? Então, ó, lacei 2 vezes. Deixa eu só tirar os gatinhos daqui que eu já faço.
Voltei aqui, ó, deixei um pedacinho, lacei 2 vezes, vou vir aqui em qualquer espacinho, ó, vou puxar o fio, vou soltar 2 laçadinhas, vou fazer metade de um ponto alto, tá? Então, se você não conseguir fazer o falso ponto alto, você vai amarrar o fio e subir 2 correntinhas. Ó, laço o fio novamente, volto no mesmo espaço, faço metade de um ponto alto, seguro aqui na agulha. Fiquei com 3 laçadinhas, laço novamente, puxo, solto 2 laçadinhas. Então, fiz 3 pontos altos, ó, pela metade, e agora eu vou fechar junto, tá? Eu vou pegar o fio, soltar todas as laçadas de uma vez. Faço aqui, ó, uma correntinha, esse fiozinho que eu já posso puxar, ó, que eu vou trabalhar ele aqui nas correntinhas, tá? Fiz uma correntinha, aí vou jogar essa pontinha pra lá, 2 correntinhas, volto o fiozinho pra cá, 3 correntinhas, assim, ó, você já vai caminhando com ele, tá? Depois já trabalha por cima e fica tudo certinho. Então, fiz 3 correntinhas, laço o fio, vou no próximo espacinho, novamente, ó, um ponto alto pela metade, segura aqui o restante na agulha, volto novamente, um ponto alto pela metade, novamente, tá? Vou fazer 3 pontos. Solto só 2 laçadinhas, ó, fiquei com 4 laçadas, pego o fio, solto as 4 laçadas de uma vez. Deixa eu só voltar aqui, ó, que antes de eu soltar essas 4 laçadas, eu vou pegar essa ponta de fio, jogar pra cá. Agora sim, ó, eu pego o fio, solto todas as laçadinhas, porque eu quero caminhar mais um pedacinho aqui com esse fiozinho. Vou lá, pego o fio, faço uma correntinha, agora aqui por cima, ó, 2 correntinhas, aqui por baixo 3 correntinhas. Então, ó, eu já caminhei. Depois, quando eu terminar a peça, é só cortar aqui o excesso do fio, ó, ele já tá arrematado certinho. Agora, eu vou continuar, ó, no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos pela metade. Você vai soltando só 2 laçadas, ó, novamente, pega o fio, vai lá, puxo, 2 laçadas. Então, fiz 3 pontos altos pela metade. Pega o fio, solta as 3 laçadinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou fazer assim, ó, em cada espacinho, tá bom? Ó, já fiz 3, vou no próximo, Eu vou fazer assim, ó. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz em cada espacinho. Então, a gente ficou aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Mesma quantidade de pontos ficou aqui embaixo, ó. Fiz as 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, no meu primeiro motivo, coloco a agulha atrás, ó, deixo essas 3 alcinhas aqui na frente, tá? Coloco a agulha atrás, puxo o fio, fecho com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui o fio, porque a gente vai trabalhar uma carreira agora com o verde. Ó, puxo um pouquinho o fio pra ele ajustar, vem aqui, ó, no mesmo espacinho que eu fechei, com ponto baixíssimo, ó, e joga esse fiozinho aqui pra trás. Como a gente já, né, caminhou esse fiozinho pra esse lado, essa ponta aqui, ó, eu vou caminhar ela pra esse lado, tá? Pegando aqui, ó, a última alcinha de cada pontinho, tá? Ó, só a alcinha de trás. Então, eu vou caminhar por um bom pedaço, pra gente já trabalhar por cima e ficar um acabamento bem certinho. Agora, ó, eu vou usar o verde, tá? Eu tô usando esse mesclado, mas pode ser o que você tiver. Vou laçar 2 vezes o fio na agulha, deixando um pedacinho pra fazer o acabamento, que eu vou fazer o meu falso ponto alto. Mas da mesma forma da carreira de baixo, se você não conseguir, você vem aqui no espaço de correntinha, amarra seu fio e sobe aqui 2 correntinhas, tá? Ó, lacei 2 vezes, é muito fácil fazer esse falso ponto alto. Venho aqui, ó, nesse espaço, faço metade de um ponto alto. Tiro só 2 laçadinhas. E agora eu vou fazer por 4 vezes, tá? Ó, volto, puxo o fio, solto 2 laçadas, seguro aqui na agulha. Volto, sai o look pegando o fio. Ai, esses gatos são demais. Ó, lacei o fio, volto, solto 2 laçadinhas. Já fiz 3 novamente. Solto 2 laçadinhas. Eu fiquei aqui, ó, com 5 laçadinhas na agulha. Agora, eu pego o fio e solto todas as laçadinhas de uma vez. Aqui vai ser como se fosse a folhinha da flor. Então, ó, vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou puxar esse fiozinho, ó. Vou fazer igual eu fiz na carreira de baixo, tá? Eu vou jogar ele pra cá.
Então, vou fazer mais uma correntinha, jogo ele lá pra trás e faço mais uma correntinha. Então, eu fiz 3 correntinhas de separação. Laço o fio, vou aqui, ó, no próximo espacinho, e aqui também eu vou fazer 4 pontos altos pela metade, ó, laço o fio, venho aqui nesse espacinho, faço metade de um ponto alto, deixa eu jogar essa pontinha aqui lá pra trás, que eu vou trabalhar agora por cima, ó, fiz 1, 2, ó, solto só a metade, seguro na agulha, 3... e 4. Fiz 4 pontos altos pela metade. Vou pegar essa pontinha de fio, ó, vou jogar. Agora, eu vou lá, pego o fio e solto todas as laçadinhas. Assim, ó, já tô caminhando nessa pontinha de fio, tá? Já fica arrematado aqui certinho. Vou fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Já caminhando com o fiozinho, tá? Ó. Deixa essa pontinha aqui, depois é só cortar o excesso. Já venho no próximo espaço, ó, novamente. 4 pontos altos pela metade. E vou fechar todos juntos, ó, já tenho 3, mais 1, 4. Solto todas as laçadinhas, 3 correntinhas de separação. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreirinha. Cheguei aqui, ó, já fiz as 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui por trás desse primeiro motivo que eu fiz. Ó, pego alguns pontos aqui, tá, ó. Vou lá, puxo o fio e fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui um pedacinho desse fio. Ó, eu dou uma ajustada, vou lá atrás, coloco a agulha e puxo esse fiozinho lá pra trás. Ajusto bem. E aqui, ó, eu vou caminhar com esse fiozinho, pegando a última alcinha aqui de alguns pontinhos, tá? Como eu fiz com o outro. Já caminhei com o fiozinho, ó, pro outro lado, tá? Porque eu já tinha caminhado, né, com o outro para um lado, para esse lado de cá. E ele fica assim, ó, dá a impressão que vai ficar emborcado, né? Ele fica meio emborcadinho. A impressão não, né? Ele fica um pouquinho emborcadinho. Mas, conforme a gente for fazendo agora, já fica tudo certo, tá? Então, ó, já vamos começar agora com o natural, que a gente vai fazer a base em volta aqui da flor. Então, ó, eu vou fazer o falso ponto alto novamente, tá? Mas você pode amarrar o fiozinho aqui em algum espacinho e subir aí 2 ou 3 correntinhas que seja a altura do seu ponto alto. Então, ó, laço aqui em dois fios na agulha, venho em qualquer dos espacinhos, faço aqui, ó, um ponto alto, e vou fazer aqui um total de 4 pontos altos, ó, 2. Essa ponta de fio já puxo ela, ó, e deixo pra gente arrematar depois. 3 e 4. Então, em cada espacinho de correntinha, eu vou fazer 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Próximo espacinho, 4 pontos altos. A carreira, ela vai ser toda assim. Ó, 2, 3, 4. 2 correntinhas no próximo espaço novamente. E eu vou fazer assim, ó, quando chegar no final da carreira, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, olha como ele já fica bem certinho. Só de você colocar na mesa, ó, e apertar em cima, ele já fica bem certinho. Então, fiz aqui as 2 correntinhas de separação. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Deixa eu só puxar de novo, ó, porque eu puxei aqui a pontinha do fio. Ó, fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, eu vou deixar ela mais folgadinha, tá? Que vai ser a altura do meu ponto alto. E antes de eu continuar, ó, eu vou pegar essa pontinha de fio e vou puxar ela aqui, ó, em cada alcinha dessas, ó, de trás de cada pontinho. Vou caminhar ela aqui por um pedaço, pra eu já trabalhar por cima na próxima carreirinha. Ó, puxando assim, um pra frente, uma vez pra frente, uma vez pra trás. Ele fica praticamente invisível, tá? Até aqui nas correntinhas, onde que a gente não vai trabalhar, ó.
Pra frente, pra trás, e deixo essa pontinha de fio aqui lá pra trás. Ó, vou vir agora pra trás aqui novamente, só pra puxar aqui no último ponto. Depois só cortar o excesso. Então, volto aqui no meu ponto, ó. E agora, nessa carreira, a gente vai fazer aumentos, tá? O aumento vai ser sempre no último ponto. Então, no primeiro ponto, eu subi as correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto, vou fazer 2 pontos altos juntos, que vai ser o aumento, ó. Fiz um, volto no mesmo ponto, faço mais um. Então, nessa carreirinha, ó, nós vamos ficar aqui com um total de 5 pontos altos. 2 correntinhas de separação, tá? Vão ser sempre 2 correntinhas de separação. Vou pro próximo motivo e faço aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto. E quando chegar no último ponto, eu vou fazer o aumento. Ó, cheguei aqui no último, eu faço 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Então, fiquei aqui, ó, com 3, 5. 2 correntinhas de separação, e assim, ó, eu vou fazer em cada motivo. Então, a gente iniciou com 4 pontos altos, nessa primeira carreira aqui da base. Agora, estamos com 5 pontos altos, e depois a gente vai continuar fazendo aumentos, tá? Na próxima carreira, eu faço aqui, ó, um ponto alto para cada ponto e no último um aumento. Então, eu vou ficar com 6, depois com 7, com 8 e com 9. Como é só repetição, tá? Sempre aumento aqui no final. Eu vou fazer a minha base, vocês vão fazendo a de vocês e eu já volto. Lembrando que, ó, primeira carreira com 4, é essa aqui que a gente tá fazendo com 5, depois com 6, com 7, com 8 e com 9. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Então, ó, nessa última carreira aqui, a gente ficou com 3, 6, 9 pontos altos, tá? Fui fazendo, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui as 2 correntinhas de separação. Venho aqui no meu primeiro ponto, onde foram as correntinhas, e fecho com ponto baixíssimo. Então, agora, ó, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo para dar início ao bico. Ó, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou deixar ela bem justinha, tá? Que é só pra dar altura. Venho nesse mesmo espacinho e faço um ponto baixo. E agora, ó, eu vou em cada ponto e faço um ponto baixo, tá? Pra cada ponto, ó, faço um ponto baixo. Nessa carreira, eu não vou fazer aumento. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto, e onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer ponto baixo também. Ó, um ponto baixo, venho aqui no último, faço apenas um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo para cada ponto. Aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. E sigo fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto. Sem aumento nenhum, tá? Apenas ponto baixo. Eu vou seguir dessa mesma forma até chegar ao finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz as os 2 pontos baixos aqui nas correntinhas. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, ó, e fechar com ponto baixíssimo. Ou você pode fazer aquele acabamento com agulha de tapeçaria, que você corta o fio, pula um ponto, passa a agulha aqui por trás, tá? Pra ficar aquele acabamento bem perfeito. Eu vou fazer com ponto baixíssimo, porque nem todos têm agulha de tapeçaria, né? E às vezes fica aí meio perdido. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que a gente iniciou essa carreira. Vou cortar aqui um pedacinho do fio. Minha tesourinha tá super seca. Ó, ajusto e jogo esse fiozinho aqui pra trás. Já vou caminhar com esse fiozinho, ó, passando aqui só na alcinha de trás, ó, de cada pontinho, porque depois a gente já trabalha por cima. E já fica um arremate já perfeito, né? Sem precisar dar nós atrás das peças. Agora, ó, eu vou usar esse tom de marrom, tá? Que no barroco, ele é a cor castor. No fio barroco, ele é a cor castor.
Então, agora eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou começar com o meu falso ponto alto, ou você pode amarrar o fio e subir 2 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, num dos motivos, onde eu tenho o meu primeiro ponto, ó, do motivo. Faço aqui um ponto alto. Vou fazer um total de 3. 2 e 3. Todos no mesmo espacinho, tá bom? Ó, esse fiozinho eu já podia ter continuado, né? Mas depois eu arremato ele. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou fazer 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas. Vou laçar o fio, vou pular 1, 2, 3 espacinhos, ó, venho no quarto. Vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Fiz um. Volto no mesmo espaço, ó, faço mais 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. Pulo aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Venho no próximo, que vai ser o último ponto aqui desse espacinho. Então, em cima de cada motivo desse, eu vou ficar com 3 bloquinhos. Aqui eu venho, ó, no último e faço meus 3 pontos altos, todos no mesmo ponto. Ó, fiquei com 3 bloquinhos, tá? Separados com 2 correntinhas. Então, fiz no primeiro, pulei 3, fiz no próximo, pulei 3, fiz aqui no último. Agora, eu faço aqui 2 correntinhas de separação. Eu vou pular esses 2 pontos aqui, ó. Esses 2 pontos que eu fiz nas correntinhas. Laço o fio, venho no meu primeiro ponto, ó, do próximo motivo. E vou repetir novamente os bloquinhos de 3 pontos altos. Deixa eu só dar uma desenrolada aqui no fio. Eu já fiz aqui, ó, o primeiro ponto alto. Nesse primeiro ponto, faço mais 1, 2 e 3. Então, fiz meu primeiro bloquinho, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, ó, venho no próximo e faço bloquinho de 3 pontos altos novamente. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Ó, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, ó, venho no próximo, que é o último aqui desse motivo, 3 pontos altos juntos. Duas correntinhas, pulo esses 2 pontos, ó, que tá aqui em cima das correntinhas e venho aqui no próximo, que é o primeiro do próximo motivo. E vou repetir tudo novamente. Eu vou fazer assim por toda essa carreira. Terminei aqui a carreirinha, ó, já fiz aqui as 2 correntinhas. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, e fechar com ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio, porque a próxima carreira eu vou fazer com natural. Eu fiz uma carreira com o marrom, uma com natural e outra com marrom. Ó, puxo o meu fio, venho com a agulha, ó, de trás pra frente, no mesmo espacinho onde eu fiz o baixíssimo, e jogo essa pontinha aqui lá pra trás. Agora, ó, ajusto aqui pra ficar bem certinho. Uma pontinha, ó, eu vou caminhar aqui pra este lado, a outra pontinha eu vou caminhar pra este lado, tá bom? Pra gente já trabalhar as carreirinhas por cima. Depois eu faço isso, já vou explicar aqui pra vocês, ó, vou voltar aqui com o natural, vou vir aqui do outro lado. E vou começar aqui, ó, da mesma forma, deixo um pedacinho pra fazer o arremate, laço aqui o fio 2 vezes na agulha, venho aqui no espaço de correntinha, faço aqui um falso ponto alto, ou você pode amarrar o fio aqui, tá? E subir aí 2 ou 3 correntinhas, ó, volto, faço mais um ponto alto. Volto, faço mais um ponto alto. Então, fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Vai ser exatamente agora igual a carreirinha de baixo, tá? Ó, 2 correntinhas. No espaço de correntinha, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser toda assim. E a próxima também, tá? Só que a próxima eu vou fazer com
o marrom novamente. Então, vou terminar essa carreirinha, ó. Vou terminar essa carreirinha em cada espaço de correntinha. Eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos, separado com 2 correntinhas. E depois eu volto com o fio marrom e faço aqui, ó, em cada espaço de correntinha, um bloquinho com 3 pontos altos, separado com 2 correntinhas, tá? A mesma coisa. Então, eu vou terminar aqui, ó, as 2 carreiras, né? Que é essa no cru e mais uma no marrom. E já volto com vocês. Finalizei aqui, ó, as 3 carreiras, tá? Ficou uma no castor, uma no cru, outra no castor. Então, já fechei, já fiz o acabamentinho aqui do fio. E agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira com o cru novamente. Ó, ficou aqui com 36 espacinhos desses, tá? Caso você for fazer um outro tamanho, ou menor ou maior, tem que ser números pares, pra dar certinho o biquinho, tá bom? Ficou aqui, ó, com 36 espacinhos no meu, tá bom? Então, agora, ó, eu vou vir aqui, deixo um pedacinho de fio, laço 2 vezes, venho aqui em qualquer dos espacinhos, ó, vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto, 2, e mais um. 3 pontos altos. Essa pontinha de fio deixa aqui pra eu arrematar depois. Vou fazer 2 correntinhas e nesse mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Então, fiquei com o leque. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, laço o fio. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, vou repetir o leque novamente. 3 pontos altos. Duas correntinhas. Mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Fiquei com outro leque. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, vou repetir o leque novamente. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Em um espacinho, eu vou fazer o leque, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo espaço, e depois uma correntinha de separação, vou repetir o leque. Então, vai ficar assim, ó, em um espacinho vai ser com leque, no outro ponto alto, no outro leque, no outro ponto alto, e vou fazer isso por toda a volta, e quando chegar aqui no finalzinho, ó, o último espacinho tem que terminar com um ponto alto, que a gente iniciou com o leque. Então, se você fizer número par, vai dar certinho, tá? Já volto. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Então, no último espacinho, eu terminei com um ponto alto, já fiz a minha correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde eu fiz o leque, e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser o meu ponto alto, e mais uma correntinha de separação. Ou 2 correntinhas para ser o ponto alto, tá? Antes, ó, antes de continuar, eu vou caminhar esse fiozinho, ó, passando aqui na última alcinha, ó, na alcinha de trás de cada pontinho, para eu já trabalhar por cima desse fio, já ficar arrematado certinho. Vou voltar aqui, ó. Então, eu fiz 3 correntinhas para ser meu ponto alto e uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E sigo aqui, ó, para cada ponto, eu vou colocar um ponto alto, separado com uma correntinha. O celular tá um pouco embaçado. Ó, a imagem, ó.
No próximo, um ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto para cada ponto desses três, um ponto alto dentro do leque e mais um ponto alto para cada um desses três desse lado, tá? Todo separado com uma correntinha. Aqui, ó, sem correntinha nenhuma, você vem no ponto alto e faz um ponto baixo. Laço o fio, ó, sem correntinha nenhuma, pulo pro próximo motivo e já venho aqui no primeiro ponto, já faço um ponto alto. Uma correntinha e sigo fazendo, tá? Um ponto alto, ó, para cada ponto, separado com uma correntinha. Fiz os três. Aqui, ó, onde eu tenho espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E continuo, ó, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto, uma correntinha. Um ponto alto em cima do ponto, uma correntinha e venho aqui no último, faço um ponto alto. Sempre gosto de conferir, tá, ó. Fiquei aqui com 3, 6, 7. Sem correntinha nenhuma, venho no ponto alto e faço aqui, ó, em cima dele um ponto baixo. Laço o fio e passo pro próximo motivo. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá bom? Vou fazer, ó, até chegar aqui onde a gente iniciou e já volto. Cheguei no final da carreira, ó, fiz aqui os 7 pontos altos, sem correntinha nenhuma, venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui, ó, onde eu subi uma, duas, três correntinhas, ó, na terceira, deixando aqui uma de espaço, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui esse fio, porque a carreirinha final, a gente vai trabalhar com o marrom novamente, tá? Ó, puxo o fio, jogo esse fiozinho pra trás. Ajusto pra ficar certinho. E vou caminhar, ó, com a ponta do fio na alcinha de trás desses pontinhos. Pra gente já trabalhar por cima agora, nessa próxima carreira. Com o fio marrom, vou fazer a carreira final. Então, vou vir aqui em um dos motivos. Ó, vou laçar uma vez, tá? Que eu vou fazer aqui um falso ponto baixo. Ou você pode amarrar o fio aqui, ó, no primeiro espacinho entre o primeiro e o segundo ponto alto, tá? E fazer o seu ponto baixo. Ó, lacei uma vez na agulha. Eu venho aqui nesse primeiro espacinho, onde tem o primeiro ponto alto e o segundo, ó, bem no meio. E faço aqui um ponto baixo, sem apertar o ponto, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Eu vou colocar esse fio, ó, por trás do ponto baixo. Então, eu peguei, ó, praticamente por dentro do ponto baixo, tá? O primeiro eu sempre faço assim, pra ficar mais fácil. Aqui eu puxo e finalizo o picôzinho com um ponto baixo. Essa pontinha de fio, agora eu dou uma puxadinha nela e eu já vou trabalhar aqui por cima dela. Você pode até caminhar com esse fiozinho, ó, passando aqui por alguns pontinhos, só pra ele ficar mais firme e você trabalhar aqui por cima dele. Ó, trabalhei aqui só por cima de alguns, tá? Até pulei uns, só pra ele ficar mais firme. Eu volto aqui, ó, já fiz o meu primeiro picô, venho no segundo espacinho, ó, passo um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, venho por trás do ponto baixo, ó, passo a agulha por trás, puxo, fecho meu picôzinho. Então, fiz 2 picô com 3 correntinhas. Nesse próximo espaço, ó, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho por trás do ponto, faço um ponto baixo. Então, formei meu picô central, que é o picô maiorzinho. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, agora 3. 1, 2, 3 correntinhas. Venho por trás do ponto baixo, puxo o fio e fecho com um ponto baixo, formei um picôzinho. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, e por trás do ponto baixo, eu faço aqui um ponto baixo para finalizar o meu picôzinho. Então, fiquei com 2 picôs com 3 correntinhas, um picô com 5 correntinhas e 2 picôs com 3 correntinhas. Sobrou um espacinho. Nesse espacinho, eu vou fazer apenas um ponto baixo, tá bom? Ó, vou laçar 2 vezes o fio na agulha, que eu vou fazer aqui um ponto alto.
Eu tenho esses dois motivos aqui embaixo, ó, no tom de marrom. Então, eu venho aqui nesse primeiro, ó, eu pego esse primeiro ponto, coloco a agulha por trás dele. Você pode dar uma dobradinha na peça para facilitar. Puxo o fio, solto duas e solto duas laçadas. Fui soltando de duas em duas, então fiz um ponto alto em relevo. Laço duas vezes, agora eu venho no outro motivo, ó, no pontinho que tá aqui, ó, próximo do leque. Dou uma dobradinha na peça, puxo, solto duas laçadas, solto duas laçadas e solto duas laçadas. Fiz o ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo. Eu já vou vir aqui, ó, onde eu tenho meu primeiro ponto e o segundo, no meio, faço um ponto baixo. Subo aqui as 3 correntinhas, por trás do ponto baixo, eu faço um ponto baixo para finalizar um picô. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, por trás deste ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, fiz os 2 picôs de 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho por trás do ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas. Por trás do ponto, um ponto baixo, formei um picôzinho. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, ó, por trás do ponto para fechar o picô. No último espaço, apenas um ponto baixo. Então, a gente ficou aqui, ó, 2 picôzinhos com 3 correntinhas, um picô com 5 e 2 picô com 3 correntinhas. Bati aqui no celular. Agora, ó, no último, eu fiz só o ponto baixo. Laço 2 vezes o fio, ó, tenho esses 2 motivos, eu venho nesse, ó, pego esse ponto que tá aqui do lado do leque, passo a agulha por trás, dou uma dobradinha na peça, puxo o fio e agora pego o fio, ó, e solto 2 laçadas. Pego o fio, solto 2, pego o fio e solto 2. Laço 2 vezes novamente, vou aqui no próximo, ó, no último ponto, perto do leque, ó, dou uma dobradinha na peça, puxo o fio. Pego o fio, solto 2 laçadas, pego o fio, solto 2 laçadas, pego o fio e solto 2 laçadas. Voltei aqui, ó, fiz o meu ponto alto duplo em relevo. Agora, eu já venho aqui, ó, no meu motivo, onde eu tenho o primeiro ponto alto e o segundo, bem no meio dele. Faço aqui um ponto baixo, 3 correntinhas. E por trás do ponto baixo, eu fecho com um ponto baixo. E vou começar tudo novamente. Olha só como que vai ficando. Fica perfeito. Com esses pontos em relevo, ó, fica bem perfeito. Então, vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, vou fazer aqui no último motivo. E vou fazer o ponto em relevo aqui, o ponto em relevo aqui para finalizar. Vou terminar o ponto em relevo, vou fechar aqui, ó, no último ponto com ponto baixíssimo, vou cortar o fio, jogar o fiozinho lá pra trás, fazer o arremate, e como todos os meus crochês, quando eu termino, ó, eu gosto de puxar bem, eu pego nessa pontinha, eu puxo bem, pra puxar até essas carreirinhas aqui, ó, puxo bem para os pontos ficarem bem assentativos, tá? Então, vou terminar o meu, e quando estiver prontinho, eu volto com vocês. E ficou prontinho, olha que gracinha. Eu já fiz 2 peças, mas eu vou fazer um joguinho com 6 peças. Ele ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha até aqui na outra, ó, nas pontinhas, tá? Nos biquinhos mesmo, 42 centímetros. E ficou pesando, depois de todo prontinho, 164 gramas. Ele é bem facinho de fazer, é bem econômico. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!